Daqui a pouco, Telcuri, teremos a defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo conversando com a imprensa. Esse tenente-coronel é um kid preto, ele está preso, foi alvo de operação da Polícia Federal, prestou depoimento por cerca de 3 horas na quinta-feira e ele prestou depoimento sobre aquele plano para assassinar autoridades, o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Depois do depoimento, não teve conversa com a imprensa, a defesa dele, os advogados não quiseram conversar com a imprensa, mas convocaram essa entrevista coletiva. Vai acontecer daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã lá em Brasília. É uma estratégia diferente do que a gente viu até agora. Sim. Talvez seja algo positivo para a defesa dele, ele falar. A gente trouxe aqui as principais suspeitas da Polícia Federal com relação a ele. Tem, ao que tudo indica, poucas provas concretas com relação a ele. Ele não foi indiciado. Ele foi preso na semana passada, naquela operação deflagrada pela Polícia Federal, operação que levou 5 pessoas para a prisão. 4 militares, todos eles kits pretos, das Forças Especiais do Exército Brasileiro, e um agente da Polícia Federal que estava infiltrado na segurança do presidente Lula, à época presidente eleito, que passava as informações para esse grupo de militares bolsonaristas. Inclusive um dos principais assessores. Esse é o Rodrigo Bezerra, que prestou ontem depoimento à Polícia Federal. Eu não sei se a gente tem a ficha dele de que a gente trouxe ao longo dessa semana. Se a gente tiver, depois a gente pode destrinchar. Mas fato é que ele era major de infantaria do Exército Brasileiro e estava no comando de operações especiais do Exército durante esse final de ano, quando aconteceu esse planejamento da trama golpista. A avaliação da Polícia Federal é que ele participou em determinado momento com relação à anonimização, ou seja, era uma técnica, um método utilizado pelo Exército, pelos militares das Forças Especiais. Então, o que existe ali são provas com relação à participação dele num grupo que era um grupo de teor golpista, um grupo que planejava. Ele era um dos integrantes do grupo Copa 22, ele tinha o codinome Brasil e são os principais elementos que pesam contra ele. Um homem de confiança de um dos principais elaboradores desse plano, que é o tenente-coronel Rafael Oliveira. A Polícia Federal, no entanto, determina a prisão dele porque vê risco à ordem pública por ele ser um militar perfeito. A gente trouxe aqui, obviamente de improviso, o tenente-coronel do Exército, ele é um kid preto, não foi indiciado. E aí os principais pontos: codinome Brasil, naquele plano Copa 22, aquele grupo do Signal de troca de mensagens com o objetivo de planejar a trama golpista, aquela ação clandestina que a Polícia Federal menciona. A suspeita é que ele se associou para prender e assassinar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com o seguinte método: técnicas de anonimização para não ser responsabilizado e consumar o golpe. O que é esse palavrão todo, anonimização? Ele pega um número de celular que não é o dele para não ser rastreado pelos investigadores, para participar desse grupo de maneira anônima. Essa é uma técnica que é ensinada no Exército para esses integrantes das Forças Especiais. Foi preso, como eu disse, por conta de um risco à ordem pública e à coleta de provas, então ele solto por ser das Forças Especiais do Exército. Poderia representar um risco à sociedade por ser uma pessoa perigosa ou poder utilizar instrumentos para o mal, eventualmente, e o fato de ele poder destruir provas ou obstruir a coleta de provas pelos investigadores. O principal ponto, e a gente trouxe essa informação: busca e apreensão na casa dele na semana passada, além da prisão, porque a polícia queria obter provas da efetiva participação ou não dele. Então, como ele não foi indiciado, ainda não há provas concretas que possam pesar muito contra ele. Por isso que 2 coisas são cruciais: a perícia no que foi apreendido na casa dele na semana passada e o depoimento que ele prestou ontem de 3 horas. Então ele falou. Agora, o que ele falou é o que vai ser importante, porque a Polícia Federal pode, eventualmente, apresentar um aditivo à denúncia. A denúncia não, ao indiciamento, perdão. Quem faz a denúncia é a Procuradoria. A Polícia Federal, dependendo do que encontrar no celular dele, se encontrar outros participantes de grupos a partir do celular dele, ou novas informações com o que ele também apresentar aos investigadores, ao delegado ontem, no depoimento dele, isso pode trazer novos elementos para a Polícia Federal complementar o relatório de indiciamento, podendo indiciar ele ou outras pessoas.
ao que tudo indica, foi algo positivo para a defesa querer falar, porque nenhuma defesa falou dessa forma como eles vão falar hoje às 10 horas da manhã.